Deputado Marcelo Matos, a hora do debate CDEIC dessa quarta-feira tratou da conjuntura econômica brasileira. Inclusive, um economista ele comentou bastante a relação entre a inflação, o câmbio, o desempenho brasileiro. O que o senhor acha? O senhor concordou com o que o economista falou? Qual foi a opinião do senhor a respeito dessa hora do debate de hoje? Numa conjuntura geral, nós concordamos até com o que o convidado colocou, o professor Roberto, onde ele traz ali um gráfico de governos passados, de governos de Fernando Henrique, governos de Lula, onde nós tínhamos uma inflação altíssima, juros altos, a inflação caiu, os juros caíram. Então nós tivemos ali demonstrações sobre Fernando Henrique, Lula e presidenta Dilma. E nós vimos que o país não é assim essas maravilhas como o próprio ministro colocou na audiência pública, né? O professor, ele coloca ali números que hoje nós estamos vendo e questões que foram citadas de governos anteriores com investimentos que poderiam ter sido feitos lá atrás, onde nós poderíamos estar colhendo os frutos hoje. Foi colocado também até um tema que é interessante, que é uma bandeira do PDT, é a bandeira colocada pela educação. Eu tive uma conversa depois com o economista e ele colocou em off, investimentos poderiam ser feitos em educação. Até citou para mim a bandeira do PDT, que foi citado lá atrás nos governos anteriores, que não foram seguidos exemplos, que hoje o PDT ainda trava uma luta por uma educação melhor. Eu acho que é assim que nós vamos conseguir ter um país aí com um trabalhador com um salário melhor, investimentos mais em saúde, investimentos mais em sistema de agricultura, na economia do país, porque nós não podemos falar de um país em desenvolvimento se as nossas estradas estão em péssimo estado, se a nossa saúde hoje não é satisfatória, se a nossa educação não está entre as melhores. Como que nós vamos falar, ainda querer comparar Brasil com outros países que estão bem à frente de nós? Ele usou exemplo também sobre China e Alemanha, uma economia da China e uma economia da Alemanha. São economias diferentes, mas são países que estão crescendo. Então nós esperamos aqui que o Brasil invista, eu vou colocar mais uma vez a bandeira do PDT, educação. Então nós precisamos que o país invista em educação. A educação é fundamental para que nós tenhamos aí, daqui a 10, 15, 20 anos que seja, um país bem melhor. Então a nossa bandeira para desenvolvimento do nosso país, seja com as estradas, com a saúde, é educação. Então é a bandeira do PDT para que tenhamos uma economia estável, um país sempre em crescimento através da educação. Na questão do desenvolvimento econômico, quando o senhor fala de educação, qualificação profissional é um caminho? Sim. Eu sou do estado do Rio de Janeiro e lá o estado vem recebendo grandes investimentos, grandes indústrias, mas temos um problema sério, é a qualificação profissional. Recentemente saiu uma pesquisa no jornal O Globo. Eu sou da região metropolitana, onde o maior fornecedor de mão de obra é a região metropolitana, e nós temos uma dificuldade na qualificação profissional. Nós temos que qualificar o nosso trabalhador para que ele ocupe as vagas de emprego e não que essas vagas de emprego sejam ocupadas por estrangeiros. Temos um problema sério hoje na saúde. As vagas estão sendo ocupadas por médicos estrangeiros. E nós vemos a dificuldade que é. Você convoca e o médico não comparece. Então nós temos que sim, que qualificar a mão de obra brasileira, qualificar a mão de obra do cidadão brasileiro. Então é importantíssimo. O Ministério do Trabalho tem feito um grande trabalho na qualificação profissional. Então nós temos que dar sim a qualificação para o trabalhador brasileiro, para que ele ocupe as melhores vagas de serviço do nosso país.